Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do ciclo dos supercontinentes, né? Está totalmente relacionado com a tectônica de placas, que é exatamente a movimentação das massas continentais, dando origem a várias configurações geográficas que nós pudemos observar ao longo da evolução do planeta, certo? Então, este é o ciclo dos supercontinentes que nós vamos entender um pouquinho melhor agora. Bem, a primeira fase no ciclo do supercontinente a gente chama de fase de pré-desmantelamento. Então, ocorre na crosta da superfície terrestre, né? É quando nós vamos iniciar a ruptura para formar várias placas tectônicas. Então, uma placa única pode dar origem a duas ou mais. Então, o que nós observamos é a fase do pré-desmantelamento. O que acontece exatamente nessa fase? Nós começamos a observar elevações na crosta continental, né? E anomalias térmicas e atividade tectônica. É quando nós temos o posicionamento da nossa crosta continental sobre o magma, sobre uma corrente de convecção do magma, né? Esta corrente de convecção vai gerar essas três características aqui, tá? Então, anomalias térmicas e o início de uma intensificação da atividade tectônica. Dando sequência, o que vai acontecer na fase 2 é a fase do rifteamento ou desmantelamento. É quando começa exatamente a ruptura daquilo que tinha sido a anomalia térmica na fase 1, vai começar a romper uma placa que era única, dando origem a duas placas. Então, a gente vai observar fraturamento e abatimento da crosta continental, processo de vulcanismo e movimentação vertical. Ou seja, aquela crosta que sofreu uma anomalia térmica, né, na fase 1, agora ela vai ter injeção de magmas básicos nesse fraturamento e abatimento, fazendo com que haja uma injeção de rochas do tipo ígnea através aí do estabelecimento do vulcanismo, certo? Então, a gente vai observar o abatimento ou rifteamento, exatamente isso. Quando nós temos, né, esta movimentação aqui de distensão da placa, nós iremos acabar, como resultado, a gente vai observar o afundamento, né, num determinado ponto, através do rifteamento e do estabelecimento de falhas tectônicas, ok? A fase 3, ela também é chamada de proto-oceânica, mas é uma fase em que nós iremos observar a dispersão, ou seja, nesta fase a gente observa o nascimento de um oceano, né? Então a gente vai ter a distensão da crosta oceânica, agora já em duas partes da mesma crosta, né? Injeção do magma aqui, já tínhamos, né, naquela fase 2, magma entrando aqui nas elevações verticais, e agora, já na fase 3, a gente vai observar uma calmaria tectônica, ou seja, nós não temos mais vulcanismo, né? A gente vai observar aquilo que a gente chama de primeiras ingressões do oceano incipiente. Então, a gente já vai ter a água se estabelecendo, né, um corpo de água se estabelecendo sobre aquilo que nós vamos chamar de crosta oceânica, tá? Também iremos observar a erosão da parte costeira, né? Então, a parte costeira vai contribuir com sedimento aqui para essa água e resultará numa fase mais salgada, né? Então, o oceano, quando ele nasce a partir do vapor, da condensação do vapor de água que nós temos vindo aí do magma. Então, o primeiro corpo de água
que nós observamos, ele não é salgado, né? Então ele vai se tornar mais salgado a partir da erosão das áreas costeiras. Até que nós entramos finalmente na fase oceânica, que é quando nós já reconhecemos o estabelecimento, né, de duas placas, né, com o limite exatamente aqui nessa parte que é a dorsal meso-oceânica, e é a partir da dorsal meso-oceânica que nós vamos observar a acreção, né, de material para a construção da crosta oceânica a partir das placas que se estabeleceram no momento da ruptura. Tá? Agora, a gente chega na fase oceânica observando a constante expansão do assoalho e o reconhecimento aí da morfologia de fundo. Então, a gente já vai ter plataforma continental, talude continental, bacia oceânica. Então, toda a fisiografia do fundo do mar, ela é construída nesta etapa, na fase oceânica. Tá? Depois de 200 milhões de anos, chega-se ao máximo do afastamento, né? Ou seja, é quando nós não teremos mais a construção aí da crosta oceânica neste ponto. As margens passivas vão se tornar ativas e os fragmentos continentais se reaproximam, fechando os mares interiores. Então, nós temos um afastamento por completo, né, nesta porção em que se estabeleceu, e numa nova etapa desse ciclo, quando o máximo do afastamento é observado, a gente vai ver fechamentos de outros oceanos interiores, e aí margens ativas, margens passivas se tornam ativas e se inicia novamente um ciclo dos continentes, tá bom? A última fase vai resultar, portanto, na fase da colisão. A partir do momento que chegou no máximo da dispersão, chegará um momento em que nós iremos observar colisão de placas, né? Então, margens que são margens ativas, elas se tornam, margens que em A são margens continentais passivas, elas se tornam margens continentais ativas através do acúmulo de sedimentos, tá? Podem ver aqui em C o acúmulo de sedimentos, até que nós vamos construir aquilo que vocês conhecem, né, como limites de placas do tipo convergente, e aí vai ter zonas de subdução e inicia-se o processo tudo novamente, tá? A colisão continental leva à formação de um novo supercontinente, porque aí nós vamos ter como resultado o fechamento de todos os oceanos interiores, de todos os mares interiores, e aí o que a gente pode observar é a configuração de um novo supercontinente, tal qual aconteceu como o Pangeia, certo? Então, se nós formos olhar o mundo moderno hoje, nós temos esta configuração. Vejam que nós ainda estamos nos distanciando da África, tá? Através da abertura e expansão do Oceano Atlântico. A partir do momento em que nós chegarmos quando completar o ciclo, né, daqui a 50 milhões de anos, a projeção que nós observaremos é esta configuração das massas, né? Aí, finalizaremos a fase 4, que é a total expansão do assoalho oceânico. O Oceano Atlântico não vai ficar maior do que isso, e aí inicia-se a fase do encerramento, da colisão, né? E vejam que um futuro, uma projeção de 150 milhões de anos para o futuro, seria exatamente este cenário, até que um novo, daqui a 250 milhões de anos, uma nova Pangeia, digamos assim, obviamente com outro nome, né, vai estar se formando. Vejam que toda a configuração geográfica das massas continentais mudaram, né?
A Patagônia está quase aí na zona tropical, né? Quase equatorial. Então, isso acarretará uma série de transformações de fauna e flora, obviamente, por conta aí dessa movimentação de placas tectônicas e formação de grandes continentes ou supercontinentes. Nós tivemos o conhecimento de 3 supercontinentes ao longo da história evolutiva da Terra. O primeiro, há 1 bilhão de anos, foi o Rodinia, com esta configuração. Há 600 milhões de anos atrás, nós tivemos o Panótia. Há 200 milhões de anos atrás, nós tivemos o Pangeia. Né? Então, são 200 milhões para abrir totalmente, 200 milhões para fechar totalmente. Então, é cíclico, né? E nós estamos a caminho para o próximo supercontinente, certo? Bom, as relações com a biologia, obviamente, diz respeito à distribuição e à biogeografia das espécies, né? Muito da evolução observada dentro das espécies, dos grupos de espécies, tem relação com essas mudanças climáticas e ambientais que ocorrem a partir do momento em que as massas continentais mudam de lugar. Tá? Então, o surgimento de novos oceanos a partir de um momento de Pangeia, por exemplo, irá constituir uma grande barreira geográfica que pode promover o isolamento reprodutivo e, consequentemente, a gente vai acabar observando um número maior de espécies, porque o isolamento reprodutivo promove a especiação. A gente vai falar mais disso em biologia evolutiva, mas essa seria a principal relação com a biologia, tá? Nesta imagem nós temos um gráfico que mostra, deixa eu colocar aqui o meu lapisinho, que mostra a relação entre o número de famílias com o tempo, tá? Então, milhões de anos, 570 milhões de anos até os dias atuais, aqui no Cenozoico. Número de famílias me dá a ideia de biodiversidade. Então, esta é a curva de biodiversidade que nós temos ao longo de todo o Fanerozoico, ao longo de todos os últimos 570 milhões de anos até os dias atuais. A primeira constatação que nós fazemos é que a curva de biodiversidade flutuou com o tempo. Nós temos momentos de aumento de biodiversidade e nós temos momentos de crise de biodiversidade, tá? Quando a gente olha como que estava a configuração das massas continentais e quando a gente olha como que estava, né, o supercontinente diante aí das curvas de biodiversidade, a gente observa que existe uma relação. Tanto na época do Panótia como na época do Pangeia, em que as massas continentais, esse gráfico de pizza aqui embaixo mostra as massas continentais, tá? Em que as massas continentais estavam todas unidas, ou seja, era um período de supercontinente, a gente observa que nos períodos de supercontinente, na época de supercontinente, a biodiversidade dá uma caída. E por que nós temos uma queda na biodiversidade em época de supercontinente? Ora, quando nós estamos em época de supercontinente, como o Pangeia, por exemplo, né, as espécies podem se distribuir livremente por todas as massas continentais, pois não há tantas barreiras geográficas assim. A partir do momento em que observa a ruptura, né, das massas continentais e chego aqui, né, num novo período em que eu tenho as massas continentais todas dispersas, né, eu tenho entre uma massa e outra, por exemplo, um oceano. E muitas vezes esse oceano representa uma barreira geográfica que irá promover o isolamento reprodutivo das espécies. E aí a tendência nessa época é que ocorra mais especiação, porque não há troca de fluxo genético. E se eu tenho mais especiação,
a diversidade aumenta. Então, esta seria uma das relações em que a gente pode observar entre as épocas de Pangeia, né, e a época de desmantelamento dos continentes, né? A época de dispersão aí do supercontinente reflete um período favorável à especiação, graças ao aumento do isolamento reprodutivo devido ao estabelecimento das barreiras geográficas, tais como cadeias de montanha e oceanos. Certo? Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Até a próxima aula.